Oi, pessoal, a gente está começando mais um episódio do Café com a Fono. Eu sou a Bianca e hoje o nosso tema vai ser recomeços. Para isso, eu trouxe 3 convidados super especiais que eu tive o prazer de encontrar na minha trajetória aqui em São Paulo. E a gente vai começar com quem? Luiz Cláudio, não poderia ser diferente. Ele que foi meu R igual, a gente fez a residência juntos, foi um parceiro incrível e muito importante nessa minha trajetória. E eu quero que vocês também conheçam da onde que ele veio, por que que ele veio e como ele chegou até aqui, onde a gente se encontrou. Luiz, conta pra gente um pouquinho. Obrigado, Bianca. Meu nome é Luiz, eu sou fonoaudiólogo, sou de Belo Horizonte, formado pela UFMG. No final da minha graduação, eu quis me desafiar e busquei procurar fazer algumas provas de residência. Nesse processo, acabei conhecendo a Bianca, quando eu fui aprovado pela Unifesp. Nossa história é até um pouco mais engraçada do que isso, porque a gente se conheceu até antes, indiretamente, em outras provas, mas no fim a gente se tornou R igual e conseguimos juntos vencer essa batalha, que é terminar uma residência. E agora, gente, vocês vão conhecer a Andresa. A Andresa é uma amiga que a gente se conheceu no Einstein, a gente entrou junto, né, praticamente, 15 dias de diferença. E assim, é outra pessoa que foi extremamente importante, a gente se apoiou naquele começo, né, era só praticamente nós duas no período da tarde, carregando as buchas. E assim, se tem uma pessoa que me faz lembrar e entender o significado da palavra resiliência, essa pessoa é a Andresa. Muito obrigada pela apresentação, Bianca. Fico extremamente feliz, porque a nossa trajetória foi muito importante para mim, né? A tua parceria naquele momento fez a total diferença. Meu nome é Andresa, eu tenho 29 anos, sou fonoaudióloga formada em Manaus, então sou natural de Manaus, saí de lá em busca de qualificação. Eu queria me desenvolver profissionalmente, né? Então, o meu objetivo principal quando eu saí de Manaus foi carreira. Então, eu saí de Manaus para me desenvolver. Fiz um mestrado, fiz uma residência, depois encontrei a Bianca no Einstein, a gente trabalhou juntas. Então, tem bastante história aí para a gente conversar. E agora, a gente vai conhecer Daniela, a nossa baiana. A Dani também foi um presente na minha vida, que a gente se conheceu lá no Einstein. Mas a Dani, ela não é uma pessoa que se aquieta, sabe? Ela, vou para São Paulo, Goiânia, entendeu? Ela rodou bem, ela tem muita bagagem, muita história. E assim, ela é uma pessoa incrível que eu amei conhecer, porque eu sempre escutava muitas histórias dela. Entendeu? É o paciente da Dani Baianinha. É o paciente da Dani Baianinha. Gente, o que essa menina tem de tão interessante que todo mundo adora ela? E depois que eu conheci, eu falei, realmente, ela é bem interessante, não tem como não adorar ela. E aí eu acho também super válido vocês conhecerem como que a Dani, essa baianinha que todo mundo adora ela, chegou até aqui. Qual que é a história dela? O que ela fez? De onde que ela veio? Dani, conta pra gente. Você é um presente, né? Assim como várias pessoas que eu tive o prazer de trabalhar. Então vamos lá. Meu nome é Daniela, sou fonoaudióloga, sou baianinha, né? Como algumas pessoas no hospital me conhecem. Durante a faculdade, eu ainda não sabia muito o que eu queria, qual área que eu queria seguir. Durante esse período, eu escolhi e conheci a disfagia, sendo muito importante eu entender o quão difícil é trabalhar com isso. Eu decidi, então, que eu queria uma residência, porque eu me sentia insegura, né, em sair da faculdade, ser recém-formada e acabar trabalhando com uma especialidade que é tão delicada, né, tão importante na vida das pessoas. Decidi, então, fazer residência, prestei em alguns lugares, né, prestei em Salvador, Goiânia e São Paulo. Graças a Deus tive a sorte de passar nas 3. Escolhi vir para cá, porque quando você pensa em centro, quando você pensa no lugar onde as coisas acontecem, você acaba pensando, né, em São Paulo. Vim para cá por conta disso, fiz a residência no Einstein, me tornei especialista lá, continuei lá, até que eu decidi que eu não queria ficar aqui. E aí eu fui me aventurar ao longo dessa jornada, acabei passando um tempo em Goiânia, atendendo outras áreas, voltei para Salvador, minha cidade natal, trabalhando com disfagia, passei 6 meses lá e falei, não, eu acho que eu quero voltar. Eu achei que eu não tinha me adaptado, mas agora eu sinto saudade do que eu vivi. E aí voltei para cá e cá estou, né, no Einstein novamente. Essa é a minha trajetória com essas pessoas maravilhosas. E assim, uma coisa que acho que todo mundo percebeu, que todo mundo traz no discurso, é que todo mundo aqui trabalha com disfagia, Sim. atualmente, né?
E a disfagia não é segredo para ninguém que é um mercado que está crescendo muito, Sim. né? Então, tem muita procura, com isso tem muito profissional atendendo, só que a qualificação desses profissionais, a busca por especialização não tem acompanhado esse crescimento, né? Então, a gente vê muitas pessoas despreparadas atendendo disfagia. E eu vejo no discurso de todos nós, e eu me incluo nisso, que esse recomeço, essa mudança de cidade, mudança de estado, vem nessa busca por especialização, né? Por essa busca em dar um atendimento de qualidade, um atendimento especializado e que faça sentido para você como profissional, né? É bem isso mesmo, Bianca, porque quando eu lembro, né, começo a pensar dos motivos que me levaram para sair de Manaus, eu lembro que eu nunca pensei em ganhar dinheiro. Eu quero sair da faculdade e ganhar dinheiro. Eu sempre tinha a convicção de que eu queria continuar me especializando, que eu queria me qualificar, eu queria ter competência, oferecer a maior assistência. E aí quando a Dani fala, eu vim em busca porque eu era insegura, é a mesma coisa, eu me senti assim, não me senti preparada para nada, eu me sentia crua, eu me sentia insegura. Então, o meu objetivo real de ter saído de Manaus foi porque eu queria me especializar. Na época, eu tentei me inscrever em uma pós-graduação lá, não fechou turma, não tinha alunos suficientes para fechar a turma. E foi quando eu decidi, eu disse, não, eu quero continuar, para onde eu vou? E aí traz um pouco do que a Dani falou mesmo. Quando eu pensei na cidade, que cidade que eu vou? Quando eu fui pesquisar sobre mercado de trabalho, oportunidade, São Paulo, né, considerada um dos maiores polos de saúde da América Latina, os melhores hospitais, melhores universidades. E aí meus olhos brilharam para cá. Eu disse, vou para São Paulo, vou me inscrever em processos seletivos e vou dar seguimento. Então, são discursos que se cruzam, né? Sim. Eu acho que parte disso também é quem faz parte do nosso ciclo, quem nos incentiva. Na faculdade eu percebi que, vai passando os anos, os meus veteranos foram fazendo residência em tal lugar, doutorado, mestrado em outros lugares. E eu fiquei pensando, gente, tá chegando a minha hora. Eu vou ser um dos próximos, tá chegando o final desse ciclo, como que vai ser? E eu vi muitas pessoas próximas de mim, além das docentes também da faculdade que eu fiz, que estiveram em São Paulo, fizeram tanto residência como mestrado, doutorado, pós-doutorado. E isso para mim foi um dos fatores que eu pensei, existe um movimento acontecendo. Acho que eu vou tentar seguir esse fluxo. O meu foi basicamente assistindo outras pessoas que faziam parte da minha rotina, que me ajudou a decidir, tá, agora eu vou para onde? Com isso eu fiz as provas em Belo Horizonte também, porque eu acho que faz parte a gente estar no lugar que a gente cresceu, essa não tem daí como não fugir disso. Mas São Paulo sempre foi um dos objetivos, porque é o lugar que, como ela mesma diz, é um polo, é onde tudo acontece, cidade que não dorme e tudo mais. E aí, fazendo essas provas aqui em São Paulo, fazendo o processo seletivo, eu já percebi como que a energia é diferente. Tem muito mais pessoas, a competição é muito maior, o aprendizado acaba sendo, porque essa troca de conhecimento, então, na minha faculdade era assim, a do fulano era daquele jeito. Vamos tentar juntar, achar um meio termo para ver se funciona? Eu acho que teve muito disso de o companheirismo durante um processo. Tipo, quem estava comigo nesse momento e quem vai estar depois de um tempo. Tanto que eu acho que estar aqui hoje reflete muito nisso. No início a gente não imaginava o quanto iríamos evoluir, onde a gente iria chegar e onde que a gente chegou. E claro, vamos continuar nesse processo, mas é gostoso ver quem que você gosta crescendo junto com você, evoluindo junto com você. Eu acho que a gente que vem de fora de São Paulo se fortalece ainda mais com isso, porque tá longe dos pais, da família, a gente precisa de um ciclo de proteção. E a nossa família aqui em São Paulo é quem a gente escolhe. Eu acho que passar por esse desafio da especialização, de estudar mais, de querer ser um profissional melhor, também tem que ter sua base. É quem está do seu lado, quem está por trás disso, né? Quem vai te ajudar. Porque não é fácil. A gente está falando do que a gente fez, aonde que a gente vai, o que queremos fazer, mas não é um processo fácil, tipo, cheguei até aqui. Tem todo um percurso. Eu acho que isso é muito importante. E a gente trouxe essa motivação, né, do que fez cada um vir para cá.
Mas nem tudo são flores, né? Sempre tem uma dificuldade, um sofrimento por trás, né? Dessa mudança de cenário, de cidade, de ambiente. E eu imagino que para você tenha sido muito mais difícil fazer essa escolha, levando em consideração essa informação que você trouxe, que você passou lá em Salvador, você passou em Goiânia e você passou aqui. E você Tive que escolheu escolher. vir aqui, né? Para quem não entendeu o contexto, em Goiânia, a Dani tem família em Sim. Goiânia, o irmão dela é lá de Goiânia. Em Salvador tem os pais dela. Em São Paulo não tinha ninguém. Então ela escolheu vir pro polo que não tinha ninguém, né? E eu imagino que não tenha sido uma decisão muito fácil, né? Como que foi? Teve apoio da família ou eles ficaram meio assim, poxa, mas você pode ficar com a gente, você tá escolhendo ir pra longe? O período de decisão é um período muito difícil, porque é isso, eu escolhi que quero fazer residência, quero ter o melhor que eu posso. E só fazendo um adendo ao que o Lu falou, quando você tem pessoas que crescem junto com você, acontece o oposto também. Eu lembro que foi muito marcante durante a graduação eu participar de um evento de uma fono de São Paulo, e ela fazia questionamentos pra gente o tempo inteiro, e poucas pessoas conseguiam responder as questões que ela trazia. E aí que eu me perguntei, falei, onde eu estou inserida e quem eu quero me tornar como profissional? Aqui, ter todo esse conhecimento, eu consigo ter toda essa possibilidade de formação para me tornar quem eu quero ser, ou eu preciso sair daqui? Foi um questionamento muito importante, foi o que desenvolveu minha vontade de talvez sair. E a decisão de sair sim é muito difícil. Na época eu morava com os meus pais ainda, nunca tinha saído de casa. Você tem um conforto do lar, do apoio dos seus pais, de todo o conforto que traz você estar em casa, apoiada por pessoas. E aí, uma das opções seria continuar em Salvador, por isso eu fiz a residência lá. A segunda seria também mais confortável para mim, caso eu não passe em Salvador, eu tenho a possibilidade de passar num lugar fora, mas eu tenho o apoio do meu irmão, né? Uma pessoa com quem eu tenho um vínculo muito forte, que vai também me trazer essa sensação de lar. E São Paulo, eu tenho tia, eu tenho primos que vieram para cá há muito tempo, que morariam então um pouco mais distantes de mim, mas eu teria a oportunidade do crescimento profissional, de estar mais próxima desses profissionais que eu via, que eu me espelhava e que traziam para mim essa segurança profissional, conhecimento, mas não é fácil você ficar sozinho, não é fácil você se sentir só, você está doente, uma gripe, você tem sua mãe, você tem seu pai te dando tudo ali, quando você se vê sozinho, você fala, eu tenho que me virar, eu tô doente, mas só tem eu aqui, eu preciso resolver minhas coisas, eu preciso fazer minhas coisas, isso traz um amadurecimento muito grande, e é isso, não é um processo linear, não é um processo fácil, você passa por altos e baixos ao longo desse trajeto, a residência por si já é muito pesada, já é muito difícil, né? A gente é cobrado, uma carga horária bem grande, você passar por isso associado a todas as questões pessoais, de eu tô sozinho, eu me sinto só, em quem eu vou me apoiar, e graças a Deus eu conheci pessoas maravilhosas, a quem eu pude me apoiar no trabalho, já que facilita bastante a vida. Esse é um dos motivos de você ficar ou de você sair. A primeira vez que eu escolhi sair de São Paulo foi por isso. Eu me sentia, apesar de ter pessoas maravilhosas ao meu lado, eu ainda me sentia sozinha. Eu precisava de um vínculo familiar que me trouxesse um pouco mais de tranquilidade e segurança. E acabei passando por isso, tendo essa experiência fora, sozinha, a experiência de retornar e falar, não, eu me tornei outra pessoa. Eu amadureci, eu cresci, e hoje eu me sinto segura, então, para voltar para aquele lugar que antes eu não conseguia, mas agora eu consigo. É um processo de amadurecimento muito difícil e muito bonito, que a gente passa ao longo dessa trajetória de morar fora. Eu acho que o amadurecimento está muito nisso também, de você reconhecer o que você precisa naquele momento, porque nem sempre a gente vai caber onde a gente quer estar. Então a gente tem que dar uns passos para trás, dói um pouco, porque tem o ego, né? Toda essa questão. Mas eu acho que é muito importante pra gente se fortalecer para os outros desafios que virão, porque eles virão. Então, assim, a gente sabe que agora teve essa dificuldade, vou me reorganizar, mas eu vou voltar mais forte, talvez pro mesmo lugar, pro mesmo ambiente, mas uma outra persona, que a gente conversou um pouquinho lá fora sobre isso. A vida adulta é um baque, às vezes, é um susto. Mas a gente amadurecer entendendo que a gente não pode se anular, não pode se esquecer, faz parte.
Porque a gente acaba que o nosso pessoal vai influenciar no profissional, não tem como, é uma balança. Uhum. E o mais equilibrado possível é o ideal pra gente. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu me considero uma pessoa muito persistente. Então, eu saí com foco, com objetivo. Eu queria me qualificar. Poderia ser mestrado, poderia ser residência. Eu fiz um mestrado junto com uma pós-graduação. Eu fiz um estrito sensu junto com lato sensu. De tanta sede que eu tinha de me especializar. Eu fiz um mestrado junto com uma especialização. Né? Então, eu focava. O meu foco era para o meu objetivo. Então, é muito difícil, é um choque. Né? Você vem, meu Deus, eu não conheço ninguém. Outra cultura. Eu não conhecia ninguém, Dani. Ninguém, eu não conhecia ninguém, não conhecia absolutamente nada. Foi a primeira viagem que eu fiz na minha vida. Eu nunca tinha feito uma viagem de avião, gente. Então, assim, mas eu tinha um objetivo. E tudo que acontecia em volta, o meu olho era, eu quero ser uma profissional competente, eu quero saber o que eu estou fazendo, eu quero entregar valor, Então, isso para mim foi muito forte, me ajudou muito, né? Então, a gente tem as dificuldades, mas o meu olho era muito, eu quero ser uma mulher independente, eu quero ser financeiramente independente. Então, isso para mim tinha um valor muito grande, né? Porque meus irmãos ainda estavam com meus pais. Eu, a filha mais nova, saí de casa porque eu queria ter uma profissão e eu queria ser financeiramente independente. Então, tudo isso que vocês estão falando, né? É importante ter rede de apoio. Só que na minha história, eu me lembrar a todo momento do que eu queria, o que eu estava buscando, fez muita diferença, assim, para mim. E entra muito no lugar do... Eu também me vejo muito no que você falou. De quando a gente tem um objetivo e da gente ser persistente, a gente bota aquilo na cabeça. Sim! E enquanto a gente não consegue o que quer, A gente não para. E é aí que tá o perigo. Porque a gente fica anestesiado. Então a gente vai negligenciando outras áreas da nossa vida em nome daquele objetivo maior. Que é assim... Vou dar o meu exemplo. Eu quero passar na USP. Estudei, passei na USP, entrei. Eu vou passar na residência de qualquer jeito. Estudei, entrei. Eu quero trabalhar no Einstein. Entrei. E aí, enquanto você tava naquela sede de entrar, você dá tudo de si e mais um pouco. E aí você não guarda pra você não guarda pro seu lazer, pra sua saúde. E aí, depois que você alcança, aí aquela adrenalina passa e aí você fala, caramba, consegui. E agora? O que eu faço? E agora que eu consegui? O que eu quero daqui pra frente? E aí é nessa hora que eu acho que a sua rede de apoio faz toda a diferença. Porque é isso que vai dividir entre você ver se realmente faz sentido você estar onde você chegou e você quer continuar naquele lugar, ou se não faz mais sentido eu estar ali, eu já alcancei o que eu queria alcançar, eu já me tornei a profissional que eu queria me tornar, eu já alcancei a minha liberdade financeira, eu já alcancei a minha especialização, e agora tá no momento de eu procurar novos objetivos, de eu traçar uma nova rota, que eu acho que é o que aconteceu com vocês, né? Você descreveu tudo, assim. E isso, aprendi a ter esse olhar, de verdade. Bianca, quando você fala, a gente foca, a gente vai lá, a gente vai com tudo que a gente tem. É isso. Então, hoje eu olho para trás, eu não me culpo por não ter, eu poderia ter descansado mais, eu poderia ter viajado mais, eu poderia... Naquele momento da minha vida, o meu foco era, né, eu tinha um objetivo. Depois daquilo, agora a minha história de vida está me querendo outras coisas, então eu vou agora olhar para isso. Então eu lidei com isso dessa forma de tipo, naquela fase esse era o meu plano, agora eu como pessoa estou querendo outras coisas. Então eu respeito isso, né? Porque se
o que aconteceu, né? Quando a gente olha para trás e a gente pensa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter pegado mais leve, eu poderia... Não, eu olho para trás e eu respeito a pessoa que eu fui, as decisões que eu tomei, e aí eu cheguei num ponto que eu fiz exatamente o que você falou. Eu estou gostando das escolhas, dos resultados das escolhas que eu tomei? Sim, eu estou gostando. Eu posso continuar com essas escolhas ou eu posso fazer escolhas diferentes. Então, chega um determinado ponto que você olha para trás e que você analisa. Quero continuar fazendo mais dessas escolhas ou quero fazer escolhas diferentes? E foi o que aconteceu, né? Então, eu tive muitas idas e vindas também. Então, eu vim de Manaus, vim para São Paulo, fiz um mestrado em São Paulo. Depois, eu queria fazer residência. Eu queria fazer residência porque o mestrado, ele não tinha me dado a prática em serviço, a segurança para ir para a clínica, para atuar ali de forma direta com o paciente. Então, eu queria fazer residência. E eu tentei aqui em São Paulo, não consegui. Eu fiquei em terceiro lugar, fiquei em segundo lugar, não consegui. Consegui uma vaga para Curitiba e quero fazer uma residência, independente de onde for. Saí daqui, fui para Curitiba, comecei uma residência no meio da pandemia, mas fiz a minha residência. Acabei a residência, recebi uma proposta de trabalho para voltar para São Paulo, que era o sonho da minha vida. Então, o Einstein foi o sonho da minha vida, né? Quando eu comecei a pensar em disfagia, quando eu saí do mestrado, eu comecei a pensar em disfagia, fonoaudiologia hospitalar, e aí vem, né, a USP, Unifesp, Einstein. Cara, o Einstein, assim, ele era meu objetivo profissional, né, assim, da minha vida. E lá em Curitiba, já acabando a residência, tudo, a minha vida já lá. E eu, não, mas eu preciso viver isso. Eu vou voltar para São Paulo, e voltei. E a gente está falando muito sobre escolhas, né? Tomada de decisão. E tem que ter muita coragem, né? Você tem que... E aí eu acho que isso é um ponto importante aqui para a gente discutir, porque a gente precisa perder o medo. A gente precisa perder o medo de mudar as coisas de lugar. Então, o que eu aprendi com tudo isso? De que a gente pode revisar, a gente pode reestruturar, Então, saí de São Paulo, fui para Curitiba, de Curitiba voltei para São Paulo, de São Paulo voltei para Curitiba de novo, né? Hoje, saí de São Paulo faz 6 meses. Olha, eu vejo que nesse momento eu tomei a decisão correta, eu estou bem, mas amanhã eu posso não estar. Então, revisitar as nossas escolhas e ver, né? Isso faz sentido para mim hoje? Então, hoje, com isso tudo, né, eu me permito, me traz uma sensação de que eu posso fazer o que eu quero fazer no momento que eu quero fazer. Então, essas idas e vindas me tiraram esse medo de mudar, esse medo de sair do hospital, de atender só no consultório, de atender só no domicílio. E aí isso vem muito de uma base, né? Então, é claro que a gente não toma decisões sem se sentir segura. E o que me deu a segurança de fazer tudo isso foram as minhas formações. Então, eu sou especialista em disfagia, sou especialista em gerontologia, sou especialista em motricidade orofacial. Eu sei trabalhar, eu sei o que eu faço. E eu posso fazer isso em qualquer lugar, né? A gente alcançou, né, pelo menos assim, na minha trajetória, falando de currículo mesmo, eu tenho um currículo que eu posso participar de diferentes processos seletivos, eu tenho um currículo que eu posso dar aula, eu tenho um currículo que eu posso fazer consultoria, Então isso, para mim, foi a segurança que eu precisava para eu me deslocar de um lugar para o outro, porque eu sabia que onde eu estivesse, eu iria conseguir me adaptar, assim, profissionalmente, né? Então, a gente tem uma base, a gente não simplesmente vai tomando umas condutas sem... E aí, essa segurança vem dessa formação que a gente investe. Então, tudo que eu construí profissionalmente, né, vem dessa formação que me deu essa segurança em ser uma fonoaudióloga que atua em disfagia e que sabe o que faz. Né? E aí a gente entra no ponto da importância que é você se qualificar. Nós todos aqui somos especialistas.
Então, isso, assim, me orgulha, porque eu tenho confiança de encaminhar o meu paciente para você, eu tenho confiança de encaminhar o meu paciente para você, né? Então, a gente cria essa confiança porque a gente sabe o nível que é você ser especialista, porque realmente é diferencial, né? Tem muita diferença. Sim. E outra coisa que a sua fala me trouxe, que foge desse aspecto de formação, mas a palavra base. Porque quando eu penso em base, eu também penso em família. E quando eu penso em mudar toda a minha vida, mudar o lugar que eu vou ficar, qual que vai ser a minha nova base, Bianca, eu preciso do apoio da minha base inicial lá, que é, né? E eu tive muito apoio da minha família, mas eu não tive incentivo. Então, era assim, olha, eu não quero que você vá. Por mim, você ficaria aqui. Mas já que você quer ir, fique sabendo que o seu lugar está aqui se você quiser voltar. Então, isso foi muito importante para mim na hora de tomar as minhas decisões e me jogar, entendeu? Assim, eu vou fazer isso, porque se der errado, eu sei que eu tenho para onde voltar. Eu acho que isso conta muito. Ela falou sobre fazer a residência, a prova, né? Processo na cidade que é a sua origem. Quando eu fui aprovado na UFMG, que é onde eu me formei, eu nem contei para meus pais. Porque se eu contasse, você já passou aqui, para que você vai querer ir para São Paulo? Então, assim, eu acho que parte muito do que a Bianca falou. Ter a base é muito bom, porque você vai ter o apoio, tipo, nossa, você dá conta, porque você é muito bom, a gente criou, a gente sabe como você é. Mas se perguntar para a mãe e para o pai, eles querem que você esteja ali com eles, né? Tipo, é uma visão mais esperada, de uma família estruturada, que tá todo mundo ao seu redor. E quando você quebra um pouco isso e se dá a oportunidade de viver, eu acho que isso faz muito bem e para você criar até uma armadura para outras coisas que podem vir, entendeu? Porque se caso você quebra a cara naquele momento ou não aconteça do jeito que você esperava, você vai ter uma resiliência de, olha, vamos tentar agora de outra forma. Então eu quero isso, eu tentei o caminho 1. Eu quero isso ainda, mas eu vou tentar o caminho 2. E nisso você vai criando suas estratégias, porque senão a gente acaba desistindo com muita facilidade, porque as coisas hoje em dia são muito rápidas. Então se a gente não dá uma persistência em algumas coisas, a gente não consegue. Porque o nosso caso são de famílias que têm uma base, mas tem gente que está assistindo o vídeo ou pensa em fazer isso um dia e talvez não tem mãe, pai, ou tem, mas eles têm uma rotina que não dá para apoiar. Então, é a nossa história, o nosso exemplo aqui hoje, mas também não quer dizer que é só essa receita de bolo que funciona, entendeu? Então, tem outras pessoas que talvez não tenham apoio nem incentivo, elas vão quebrar essa barreira e elas vão vencer também. Eu acho que é importante a gente purificar essa ideia, porque é muita gente, pensando em São Paulo, por exemplo, é muita gente no mesmo ambiente. Então, é muita gente querendo desistir, querendo ter essa confiança, essa autoconfiança. E parte disso a gente adquire no dia mesmo, na rotina. Não nos limita, mas a gente tem que saber lidar e se desdobrar perante isso também, sabe? No meu caso, assim, a minha família sempre... Eu sou a primeira pessoa que me formei, assim, que cursei o ensino superior do meu núcleo familiar ali mais próximo, né? Mas mesmo eles não compreendendo a complexidade que era aquilo, né? Nossa, você se formou, minha filha, isso já era um... Que mais que você quer? Né? Isso já era uma vitória. Você quer ir para São Paulo? Você quer o quê? Você quer fazer... O que é mestrado? Gente, o que é? Né? Mas E aí, no meu caso, eu tive apoio e incentivo, né? Porque a minha mãe sempre foi a minha base, assim, meu tudo, né? Minha filha, meio que assim, não sei o que você tá querendo fazer, mas te ajudo, te apoio, estou aqui, vamos junta. Então, minha mãe, ela nunca entendeu muito, assim, né? O que era essa formação que eu tanto queria buscar. Mas ela sempre foi o meu apoio, meu colo de mãe. Eu não entendo muito o que está acontecendo, mas eu confio em você. Eu confio no que você está fazendo e a gente está aqui junta. Mas no começo foi uma coisa assim do tipo, tá bom, eu te apoio, você vai, mas você volta. Você volta. Então o meu combinado foi, vou ficar 2 anos estudando mais e depois eu volto. Quem disse? Depois que você sai, Dani, você quer? Não. Você quis voltar. Quis. Voltei e voltei.
Tem dois Como que pontos. foi isso com você? Tem 2 pontos importantes, muito. Eu acho que é a fala do Luiz do não ter esse apoio, só que você tem o que a Andressa falou, você tem objetivo. Cara, o meu objetivo é crescer, meu objetivo é me especializar, você vai. E o outro é isso, eu quero fazer tudo isso, mas eu preciso do apoio da minha família. Assim como você, em casa, não, minha mãe fala, eu quero que fique todo mundo aqui, não sei por que vocês querem ir embora, eu e meu irmão. E o meu pai, ele sempre foi muito taxativo de você precisa fazer o que te faz feliz e nós estamos aqui. Por isso também, além, né, claro, de toda a questão profissional, de saber que eu posso ir para qualquer lugar e eu consigo atuar, mas de saber que eu posso arriscar hoje. Porque qualquer coisa que aconteça, apesar de confiar no meu trabalho, na minha competência, na minha força, eu sei que eles estão ali. A minha base está muito firme, muito sólida, para entender que eu posso fazer o que eu quiser, que eu tenho gente para me segurar. Que, tanto que fui e voltei. Vim para São Paulo, meio que perdi isso, falei, não, preciso voltar, eu preciso recuperar isso. Voltei e entendi que, não, eles estão aqui. Independente de onde eu esteja, eles estão aqui, estão me apoiando. Então eu posso ir para qualquer lugar, porque eu sei e eu tenho para onde voltar. E isso é muito bom e às vezes dá muito medo também, porque você fala, cara, uma hora eu não vou ter. Eu preciso andar com as minhas próprias pernas, eu preciso estar com eles e eu preciso também construir a minha vida, a minha estrutura para que eu fique sólida no dia que eu não tiver mais isso, porque tem gente que já não tem isso, né? O que o Luiz falou, tem gente que já não tem. Então você precisa ter a força, tirar de outro lugar do seu objetivo, mas é maravilhoso você ter uma família que te apoia. E aí você entra também, né, não sei, a gente chega em um determinado ponto que a gente quer ter a segurança para eles lá, né? Então eu entro muito nisso, gente. Eu quero mais por eles do que por mim. Então, muitas das decisões eu vejo, né? O ambiente em que eu estou agora, qualquer coisa que venha acontecer lá, eu consigo, né? Então, eu não sentia isso em São Paulo. Se minha mãe chegar a adoecer, se a minha família precisar do meu suporte, como que eu posso? Aqui em São Paulo eu não via que eu conseguiria dar o suporte que eles precisam. Em Curitiba, não. Eu sinto que em Curitiba eu posso fazer, eu tenho segurança na cidade. Então, todos os meus planos, né, as minhas tomadas de decisões, foi sempre pensando, e se eles precisarem de mim? Porque eu preciso tanto deles até hoje, eu quero ser esse suporte. Então, a minha tomada de decisão vinha muito disso, de pensar no futuro em que eu poderia ser o suporte deles quando eles precisavam. Então, eu sempre me coloquei num posto de ser mais responsável do que, né, mais cuidar do que ser cuidada. Mas trajetória, assim, né, que cada um aqui tem, porque não é a gente coloca, por mais assim que eu seja uma pessoa mais objetiva, mais sistemática, que coloca o objetivo lá na frente e vai, mas quando você se dá conta que você chega ali na realidade, então eu fui muito ingênua, gente, de pensar que eu conseguiria ficar nessa cidade com uma bolsa de mestrado. Eu fui muito ingênua de pensar que eu conseguiria me manter aqui nessa cidade com uma bolsa. Então, quando eu cheguei, calma. Tanto que um dos maiores desafios que eu tive nesse processo, né, além de estar longe de casa, a gente sente saudade, a gente fica ansioso, a gente fica triste, a gente se sente sozinha. Mas um dos grandes desafios para mim foi me manter financeiramente em São Paulo. Então, o custo de vida daqui, eu pesquisei. Quando eu cheguei aqui, que eu vi, calma, não é assim. E eu era recém-formada, eu não sabia atuar. Eu não podia ir para uma clínica para ter uma renda complementar. Eu não sabia fazer nada na fonoaudiologia. Então, eu tive que me virar com uma bolsa de mestrado, com a ajuda que meus pais tinham para me dar. E foi aquilo, assim, não foi... E é isso, né? A gente não está preparado, não foi suficiente, mas dá certo. A gente encontra uma forma de dar certo. Eu acho que parte disso, o que nos liga aqui nessa conversa, estamos em São Paulo.
a selva de pedra, aquela coisa toda. E vir pra cá requer uma mínima organização. Então, assim, ela fez a bolsa de mestrado e com isso ela teve que dar os seus pulos para conseguir se manter. A residência é um pouco parecido, assim. Uhum. Tem uma variação ali de valor, mas também nós precisamos dar nossos pulos, a gente deu alguns, para conseguir sobreviver. Porque a palavra, querendo ou não, é sobreviver mesmo. São Paulo, ela te sobreviver. engole se você não consegue ter uma mínima segurança. Exatamente. Então, ter alguém do seu lado, ter opções para você conseguir levantar um dinheiro. Porque, tá, cheguei até aqui. Chegar, eu pego uma passagem e vou. A questão não é essa. A questão é o que eu vou fazer para continuar. E a ajuda dos pais, por um tempo, é o que nos mantém, mas no momento a gente que vai ajudar eles. Então, esse valor se inverte. A nossa posição, com o passar do tempo, tende a gente ser mais sólido do que eles, pelo processo de envelhecimento, porque nas vindas para casa vocês percebem que nossos pais vão mudando, né? Nossa, Nossos isso avós vão é... mudando. É gente, quando eu volto pra casa, que eu vejo, eu fico, meu Deus. Eu também. Meu pai tá com cada dia mais ruga no pescoço. Me dá um Eu aperto vou no ficando peito. passada. E você se questiona nessa hora se Porque eu não estou aqui. eu tô fazendo Eu tô o que é melhor pra perdendo. mim e tô pensando no futuro deles. Mas eu tô perdendo. Isso é o que eu mais Esse sinto. tempo, ele não volta. Uhum. Você tem que tentar estar presente na sua vida e na vida deles, mesmo com a distância. Você tem que tentar encurtar a distância. Os desafios de morar longe são É muitos. muito grande. E o desafio de você ter uma família longe é maior ainda. Porque você perde pessoas ao longo desse tempo, você perde momentos, você perde datas importantes que não voltam. Não voltam. Que não voltam. Um adicional, eu acho, a ajuda nesse processo todo é uma terapia. Quando você tem condição de fazer, Nossa, a com terapia certeza. é o seu alicerce, porque eu quero ficar, mas meus pais estão envelhecendo, eu não vou conseguir acompanhar, sei lá, o casamento do meu irmão e o nascimento de alguma criança da família. E isso tudo mexe muito com a nossa cabeça. Porque a Nossa, gente quer mexe. ser 1001 Mexe. em todo momento, em todo instante. Então a terapia ela vai acabar dando um pouco desse alicerce que a gente precisa. Pena que a gente não pode, né? Assim, É. enquanto a residência, enquanto mesmo, ninguém pode Umas pagar economias, terapia, gente. Mas depois a gente consegue A fortalecer gente consegue. isso. Ainda mais enquanto profissional da saúde, a gente tem que ter esse olhar crítico sobre nós mesmos. Então, assim, é a ideia do autocuidado. A gente cuida, mas quem cuida da gente? Então, nesse processo, a gente tem que entender que vamos nos fortalecer para fortalecer quem a gente ama ao nosso redor. Porque não dá para abraçar o mundo o tempo todo, pelo menos. E o que você falou anteriormente de adoecimento, nesse processo, você encontrar esse equilíbrio entre a minha vida profissional, a minha vida pessoal, os meus anseios pessoais, a minha família longe, encontrar esse equilíbrio é difícil. Você, além de que precisar de pessoas que te apoiem, você tem que ter uma mentalidade muito boa e não é linear. A vida não é linear. Eu falo isso toda hora, não é linear. É um processo de altos e baixos que você tem que lidar, porque muitas vezes você cai, você se fragiliza e a sua saúde acaba sendo impactada com isso. Nossa saúde é nosso bem mais precioso que a gente tem e isso às vezes é afetado por coisas que a gente sente, pelas coisas que a gente pensa e o processo de adoecimento da mente, quando a gente está longe, é muito mais difícil. Porque você perde aquele apoio, aquele carinho, aquela atenção que você tem se você estivesse em casa. Então muito tudo mais se rápido torna mais... também, eu acho. Com Os certeza. pensamentos intrusivos, eles vêm com mais frequência. Então a gente tem que dar uma podada nisso. Que você se questiona o tempo todo. Será que eu fiz a melhor escolha? Será que... E será se... Só que esse se não pode se tornar uma constante na sua vida. Exato. Senão você fica nesse looping eterno que você não anda para setor nenhum. Você acaba perdendo o seu objetivo, deixando de alcançá-lo, porque você está nesse looping eterno. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Então você tem que dar um jeito de conseguir se reerguer e se reorganizar. Acho que é a palavra que a gente está usando muito hoje. Porque é isso, a gente sai da nossa cidade de origem com um plano. Esse plano vai mudando 10 vezes por ano. A gente sai com uma ambição, né? Isso é extremamente... A gente sai, a nossa ambição, o nosso objetivo é aquele, e no meio do caminho... Milhões de pedras surgem, milhões. E era esse ponto que eu queria chegar, que a Andressa trouxe. Ambição. Cada um teve a sua motivação, né? Buscar a especialização foi um desses motivos. Mas eu acredito que, com exceção da Zazá, todo mundo que conhece São Paulo continuou por isso, né?
veio, atingiu o seu objetivo de qualificação, escolheu ficar pelo reconhecimento financeiro Sim. que essa profissão traz pra gente aqui em São Paulo, Uhum. né? Esse é um aspecto, assim, que eu acredito que não dá pra gente negligenciar Não. e fingir que não existe, né? Eu já conversei com muitas pessoas, eu vejo muito isso na internet, e na faculdade, isso é pregado, assim, escancaradamente do fono por amor. Não. Assim, eu gosto do que eu faço, mas eu não me limito à minha profissão, né? Eu sou formada em fonoaudiologia, eu atuo em disfagia, mas eu não sou só fonoaudióloga. Então, eu também preciso ter uma renda, eu também preciso ganhar o meu dinheiro para ter uma qualidade de vida, para ter um lazer, para proporcionar esse lazer para os meus familiares, que eu vejo que muitas vezes esse lazer foi sacrificado lá atrás para proporcionar que eu estivesse aqui hoje, Sim. né? Então, eu tenho essa imagem de que em São Paulo, por ser um grande polo, por ser um grande centro, tem muita oportunidade e tem espaço para todo mundo. No interior, de onde eu vim, não tem esse espaço para todo mundo. Muitas vezes meu pai fala, volta pro interior, porque não tinha a menor necessidade de você morar em São Paulo. Esse é o bordão dele, não tinha a menor necessidade. Só que se você olha pra minha cidade, que tem 200 mil habitantes, tem 3 hospitais, 2 fonos hospitalares dinossauras, que estão lá desde sempre e vão ficar provavelmente até morrer. Assim, nunca teria uma vaga pro meu perfil de profissional que eu sou. Tem fono para trabalhar na PAI, para atender fala, linguagem, motricidade, áudio. Nossa, áudio tem a rodo. Mas é o perfil de profissional que eu sou? É a área que eu quero seguir para mim? Não é. Então, eu seria infeliz profissionalmente e mal recompensada. Pensando em remuneração, São Paulo, eu nunca imaginei ganhar o que eu ganho hoje. Porque no interior a visão é essa. Quem ganha dinheiro com saúde é médico. Fonoaudiólogo não ganha dinheiro, fisioterapeuta não ganha dinheiro, ninguém ganha dinheiro, só médico. E eu falo tranquilamente que em São Paulo eu cobro o mesmo valor que um médico cobra no interior. Então, assim, São Paulo é o lugar para quem, do meu ponto de vista, quer crescer e quer tentar se estabilizar financeiramente. E eu imagino que foi isso que fez vocês ficarem, retornarem, Sim. né, em busca disso. Que é essa segurança de que tem mercado para todo mundo, né? Que eu não preciso queimar o filme da Dani para pegar o paciente dela. Eu não preciso queimar o filme do Luiz Cláudio para pegar o paciente dele, porque eu sei que eu sou boa. Tem paciente para mim. Você pode continuar com o seu paciente, que você é excelente, que outros pacientes vão chegar, né? Porque é um mercado grande, é uma demanda que está crescendo. Porque os médicos estão identificando cada vez mais a limitação deles, né, que eles não são preparados para reabilitar a disfagia, e tá chegando paciente para todo mundo. Então, assim, não é um querer pisar na mão do outro, empurrar o outro, né? É um dar a mão pro outro e puxar, eu cheguei aqui e eu vi que é possível. Vem. Vamos. Eu faço muito isso com o pessoal da faculdade, falo, galera, fazer residência em São Paulo, bora, a inscrição tá aberta, vamos para lá, tem lugar para todo mundo. Eu fui muito questionada depois que eu voltei para Salvador e decidi voltar para São Paulo. Por isso, mas você já está aqui. Eu trabalhava em 2 hospitais, inclusive um gerido pelo Einstein em Salvador. E por que você não quer ficar? Tem profissionais excelentes em Salvador. Eu trabalhei com profissionais maravilhosos em Salvador. Só que a remuneração é completamente diferente. A valorização do seu trabalho é completamente diferente. Eu tive a experiência daqui, de conhecer São Paulo e de voltar, de retornar como profissional formada e qualificada. E eu consegui ver que o patamar é muito diferente, né? O patamar de remuneração, de valorização é muito diferente. De conhecimento disso, dos médicos encaminharem, dos médicos entenderem que eles são especialistas, né? Você tem as especialidades médicas e você tem as especialidades multiprofissionais. Você é fonoaudiólogo, nós somos fonoaudiólogos, mas nós somos especialistas em algo. O ser especialista em algo é o seu diferencial. É o que faz você atender com extrema qualidade aquele profissional. E lá na minha cidade, isso é em número muito menor. Então, quando as pessoas falavam, nossa, mas o custo de vida lá é muito mais alto, compensa? Você fala, compensa.
Vem cá. A Lu, que hoje é residente lá do hospital, quando ela veio como aluna da pós-graduação, e ela me viu sendo de Salvador, de faculdade particular, que ainda é um preconceito muito grande que as pessoas têm, de você vir de faculdade pública, de faculdade particular. Ela falou, nossa, então é possível, eu também sou de Salvador, eu também posso. Falei, pode? Inclusive, as minhas amigas, eu falo, venham pra cá, porque é isso, é o que você falou, tem oportunidade para todo mundo. Você tem profissionais de todos os preços em todos os lugares, mas aqui você tem um leque muito maior de oportunidade de conseguir colocar o seu preço no mercado e ser valorizada por isso. Não só pelos outros profissionais de outras especialidades, mas também pelo paciente. Em Salvador eu não tinha isso de você passar 5 anos com um paciente, você passar 2 anos com um paciente. Você reabilitou, mas você mantém funcionalidade. Ele continua trabalhando com você para manter a funcionalidade dele. Digamos, um paciente que não tem via oral, o paciente já recuperou, já está com via oral liberada, paciente seguro, mas ele continua para manter. Lá em Salvador não tinha isso. Lá em Salvador eles queriam 10 sessões, o que você vai fazer aqui para me ajudar? E acabou. Fisioterapeuta, a mesma coisa. Conversei com algumas especialidades, alguns amigos físicos, falava, como que é? Vocês passam? Não. Ele quer 10 sessões, médico passa 10 sessões, acaba aqui com minha dor. Falei, tá, mas e a funcionalidade? E a vida dessa pessoa? E a continuidade do trabalho? Aqui a gente tem essa oportunidade de pessoas que te valorizam, que entendem seu trabalho e querem que você continue. Que é algo que lá eu não encontrava e que eu vim buscar aqui. Além dessas questões pessoais terem sido estabilizadas em mim, né? Você volta por essa questão profissional. Hoje eu almejo outras coisas. Eu quero conquistar algumas coisas que lá seriam muito mais difíceis do que aqui são. Eu entro num ponto, mais uma vez, de que a gente está numa discussão que é o centro de tudo, né? Que tudo funciona aqui. Só que é importante a gente lembrar que a concorrência é maior. Então, a exigência em qualificação ela é maior. Uhum. Então, nós chegamos onde chegamos porque estudamos, chegamos onde chegamos porque investimos em atualização contínua, né? Todo ano eu estou em congresso de fono, congresso de disfagia, se tem um evento internacional, eu dou meus pulos, né? Que são eventos caros, caríssimos, e dou meu jeito, mas estou lá. Então, tem oportunidade? Tem, mas você precisa entregar, porque o mercado, ele exige experiência, o mercado exige experiência, o mercado exige qualificação, o mercado exige atualização. Sim. Então, eu levo muito para um lado de que nós conquistamos o que conquistamos porque merecemos conquistar. Né, nós buscamos, nós investimos, nós demos o nosso tempo, né, ralamos, vivendo com, né, uma bolsa que foi pequena. Então eu reconheço isso muito, gente, porque de onde eu vim e aonde eu cheguei, né, eu trabalhei no Albert Einstein, depois que eu entrei no Einstein, eu quis ser professora do Einstein, e eu consegui, eu ministrei a aula, eu fiz parte do programa de pós-graduação. Então isso, para mim, eu só consegui porque eu estudei, né? Porque eu corri atrás. Então, eu acho que o caminho, para quem deseja ter sucesso na carreira profissional, não existe outro caminho. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que se perdem em determinados pontos, né? Faz um monte de cursinho, faz um monte de aprimoramento, né, se perde um pouco ali nesse caminho. Então, quando você escolhe, eu quero trabalhar com disfagia, primeira coisa que você faz, você se especializa, você pega uma formação, você precisa conhecer a base dessa área. E depois você faz congresso, depois você faz curso, depois você... Porque eu sinto que as pessoas não direcionam. Quer saber de tudo e no final não sabe de nada. Gente, e é o que mais a gente vê, né? Tá Então, muito assim, raso. na rede social, cara, tem tanta... juro pra vocês, não tô querendo ser... Mas, cara, eu tenho uma formação que eu fiz mestrado, eu fiz residência, eu tenho pós-graduação em lato sensu. Quem que sabe disso? Ninguém sabe.
Por quê? Porque eu não tô na rede social falando isso a todo momento, eu não tô lá me mostrando, eu não tô... Tem gente que não tem nada disso, tá lá dando curso, tá lá fazendo consultoria, tá lá, então assim, eu fico, cara... Às vezes É nem o- graduação, né? É o que a minha amiga fala. Enquanto tem muita gente boa com vergonha de aparecer, Tem muita tem muita gente gente ruim pilantra, falando que sabe falando fazer. o que não sabe. A internet ensinando a terra de fazer. ninguém, né, Terra de ninguém. praticamente. Eu vejo muito isso, e acho que o ponto nisso tudo a favor é que a nossa profissão é um bebê, né, gente? Perto das outras profissões, a fonoaudiologia é Muito uma nova. criança, ela é muito nova. Então, além de estar numa cidade que tem muita concorrência, ainda comparado com os profissionais amigos nossos, ainda é pouco. Porque nós temos pouco tempo no mercado. Uhum. A gente está adentrando em lugares que a gente não adentrava antes. O que, por exemplo, o que me fez fazer a residência em UTI foi que na graduação eu não vi praticamente nada de fono em UTI. E por quê? O que aconteceu? Existe, mas por que não é falado? Porque não ocupa tanto espaço aí. Então a gente ainda vai crescer muito. Eu vejo que a profissão do futuro, né? Gosto de falar. A longo prazo, a nossa profissão ela vai se tornar ainda mais comum. E aqui em São Paulo é onde tudo acontece. Então, quando virem as mudanças começam primeiro por aqui. A gente ganhou uma repercussão muito grande, né, com o Covid. O Covid mostrou para muita gente o que é que a fono faz no hospital. Porque até hoje, alguns pacientes a gente chega no leito, se apresenta e fala: não, mas eu tô falando bem, eu tô conseguindo falar. Eu escuto tudo. Não tem Eu tô problema. ouvindo bem, não tem um gagueira. Você fala, não, vamos aqui entender. Então, nessa criação não. Quando surgiu, né, o Covid aqui no Brasil, que a gente conseguiu atuar de forma efetiva, participando ativamente da discussão de equipe, de tomada de decisão, que eu acho que a gente cresceu muito. Muitos profissionais começaram a valorizar o nosso trabalho, e o paciente grave, e o paciente tracostomizado, e o paciente com disfagia grave, com diversas comorbidades que o Covid trouxe, não só o Covid, mas que acabou desencadeando outras patologias nesses pacientes. E o que a fono faz com isso? Então a gente passou, assim, a ser muito conhecido e ainda tem muito mais a ser nos próximos anos, enfim, nas Eu acho próximas que décadas. o boom pós-Covid, principalmente, é aquele termo, paciente crítico crônico, né? O paciente que mais... Acho que em São Paulo, eu vejo o hospital de reabilitação, o hospital de retaguarda, é uma coisa que cresceu absurdamente, porque os pacientes, eles saem do hospital, mas eles saem como? Eles saem do jeito que entrou? Não necessariamente, não é uma fórmula perfeita. As comorbidades, tudo que a doença gera em torno disso, é muito mais impactuoso. Então, nesse caso, a gente conseguia ampliar até para a reabilitação fora. Tem o atendimento domiciliar, tem o hospital de retaguarda. Então, o cuidado ele vai permanecer e a gente vai continuar fazendo a nossa reabilitação com o paciente e, preferencialmente, uma reabilitação que seja em conjunto, né, com outras profissões, que eu acho que isso enriqueceu muito nesses últimos anos. O trabalho multidisciplinar, que é o fonoaudiólogo em consenso com a nutricionista, com o fisioterapeuta. A gente sai um pouco do médico-centrismo, que eu acho que é uma coisa muito forte ainda no hospital, mas que melhorou bastante. E pós-Covid, as nossas atuações cresceram um pouco. O mercado tem que acompanhar e valorizar mais ainda, claro, mas já melhorou bastante do que era antigamente. E, assim, a gente falou sobre vários temas, não só recomeços, né? A gente conseguiu circular bem entre tudo que engloba, né, esse assunto macro nosso, mas eu queria que vocês trouxessem, para finalizar aqui, essa reflexão. Qual a mensagem que vocês querem deixar para quem está pensando em recomeçar? Para quem está pensando em recalcular a rota, em mudar um pouco a trajetória, de sair desse conformismo de eu cresci aqui, nasci aqui, vou continuar aqui para sempre. O que essa pessoa precisa ter e o que ela precisa saber? Ela precisa ter coragem e ela precisa ir. A gente falou sobre isso, né? Ela pode voltar se ela quiser. Ela pode recalcular a rota em qualquer momento. Então, quando a gente sempre acha que a gente toma uma decisão pensando que é para sempre. E eu acho que é isso que limita a gente, porque, nossa, como é difícil mudar. Vai. Tenta. Se não der certo, você recalcula. Se não der, você reestrutura. Então, eu acho que a minha coragem, vá,
mude. Se deu certo, se não deu, recalcula, mas não se limite, né? Não coloque uma limitação, não encontre desculpas. Ninguém vai estar 100% pronto para tudo, né? A gente desenvolve isso no meio do caminho, a gente aprende, é clichê, mas é verdade, a gente aprende ali vivendo, a gente aprende indo. Não tem outra fórmula e nem tem, na verdade, fórmula. Não existe Não fórmula. existe Não fórmula. existe. Porque o caminho que você traça é isso. Você tem que parar com essa limitação de que eu tô indo, então acabou. Não acabou. A sua vida continua. Você muda ao longo dessa trajetória. Então, o seu caminho ele pode mudar quantas vezes você achar necessário. É lógico que você precisa ter um objetivo, né? Você precisa ter uma meta, mas o caminho para você chegar nessa meta, ele pode variar. Hoje eu escolhi vir para São Paulo, eu passei por Goiânia, eu passei por Salvador, eu precisei, né, dessas experiências para estar aqui hoje. Então o caminho ele pode ser sempre mudado, o caminho ele não é uma reta e você precisa de coragem, com família ou sem família, se apoie ou neles ou na sua força, pegue a sua história. Lógico que você pode pegar outras histórias como exemplo, isso acaba incentivando a gente, mas pegue a sua história, o que você pode fazer com ela. É baseado na sua história que você vai tomar decisões. Quando a gente quer tomar uma decisão de, será que eu fico, será que eu vou? A gente acaba perguntando, né, para os amigos, para a família, o que você acha? Toda resposta... No fundo, a gente já sabe o que a gente quer. E toda resposta, ela vem baseada na história individual de cada um. Nem sempre. A minha mãe, quando eu perguntava para ela, o que você acha? Isso não faz sentido para ela. Não faz sentido para ela eu estar aqui, por mais que ela queira o meu bem. Não faz sentido para ela. Então, assim, pergunte, converse, mas olhe para a sua história. Olhe para o que faz sentido para você. A gente falou muito hoje sobre se especializar, estudar, etc. Eu acho que tem que ter o conhecimento, mas também tem que ter o autoconhecimento. Então, é você... Quem sou eu? Quem sou eu para minha família? Quem sou eu para meus amigos? Quem sou eu para mim? Porque eu acho que é isso, no momento mais solitário, mais sozinho, mais difícil do seu objetivo, é isso que vai te fortalecer. Porque no final das contas, você dorme com você. Com você. Entendeu? É só você e você. Então é isso que vai, tipo, amanhã eu vou acordar, vou continuar com o meu objetivo, vou traçar novos objetivos e no fim vou estar comigo. Claro que acompanhado é mais gostoso, é mais fácil, ajuda o caminhar, mas a gente precisa se conhecer para poder oferecer algo de melhor para o outro.